para trabalhadores da iniciativa privada, incluindo os domésticos, rurais e empregados de microempreendedores individuais. Por enquanto, a modalidade de crédito está disponível para todos os trabalhadores de carteira assinada, somente na carteira de trabalho digital. A partir do dia 25 de abril, as linhas de crédito vão estar também nas plataformas digitais dos bancos. Chama atenção os números, né? Apesar de num primeiro momento parecer um número gigante aqui, olha, de 40 milhões de simulações, quando você vai olhar na prática ali, foram 4,5 milhões de propostas solicitadas e 11 mil contratos fechados. Então a gente vê aí o governo liberando essa possibilidade de crédito para os trabalhadores, ao mesmo tempo pedindo cautela. Eu vejo aqui um discurso que se divide em dois entre boa parte dos nossos internautas, de mensagens que chegam e de opiniões públicas. Muitos, aqueles que defendem Lula, botando isso como uma medida importante adotada pelo governo federal para fazer a economia girar, e por outro lado, os especialistas mais à direita sinalizando o risco de endividamento por conta dos juros. O Brasil não está num momento interessante econômico aí, levando em consideração a taxa de juros, que inclusive é comandada lá pelo Banco Central, e aí vem esses dois pontos, esses dois contrapontos. E eu quero entender, quem é que ganha nessa fala? Existe dinheiro entrando na economia mesmo, Rafa e Carlos? Ou a gente está falando de um risco aí de endividamento, inclusive com o ministro pedindo cautela? A gente ouviu ali a questão do endividamento, é um dos alertas por parte do governo, e também há quem aponte a possibilidade de você ter inflação como resultado de uma medida como essa, porque você vai incentivando o crédito no momento em que o Banco Central, né, conforme a leitura de alguns especialistas, tem uma visão contrária, tem uma visão ali de conter a inflação. Então, é um risco a ser tomado. É claro que o governo calculou isso de forma bastante forte, mas é inegável que teve sim uma procura imensa, porque foi lançado na sexta-feira, né? Então você veja que o número representa muito. Agora, eu me pergunto o seguinte, é o programa para recuperar a popularidade do governo, para ajudar entre as medidas como a do imposto de renda, de isenção, né? A tentar restaurar ali a visão de um fracasso da economia que muita gente tem no Brasil em relação à condução do governo Lula, só que é um alerta importante. Quando você tem um volume desse tamanho de pessoas já fazendo a simulação, o governo comemora, como as pessoas estão procurando, eu já penso quanta gente está complicada financeiramente, desesperada para no primeiro dia de um programa buscar uma simulação para ver se consegue um empréstimo. É exatamente isso, Rafa. É a realidade que nós brasileiros estamos enfrentando. Ninguém está fazendo empréstimo, buscando esse empréstimo para ter um luxo, comprar um outro carro. Aqui é para sobrevivência. Então, quando o ministro Luiz Marinho fala, olha, claro, temos que ter cautela, é verdade, temos que ter cautela, olhar as propostas, mas não dá para esperar tanto, ministro, porque hoje os brasileiros estão aí com uma taxa de juros, um cheque especial de 400% ao ano, um cartão de crédito com juros de 100% ao ano. Então não tem como esperar muito, porque é um desespero, as pessoas estão devendo e estão tendo que fazer compra no supermercado parcelada, e aí pegam juros aí de mais de 100% ao ano no cartão de crédito. Então, até quero trazer aqui uma manifestação do nosso ouvinte, o Cláudio Siqueira, que diz o seguinte, plano de empréstimo consignado do Lula, grande negócio para quem? Para o trabalhador não é, juros cobrados pelos bancos em até 45% ao ano. E aí o Lula, entre aspas, diz, vamos endividar os pobres ainda mais. Olha, o Cláudio Siqueira tem uma certa razão, porque de fato isso aqui para o banco é excelente. Muita gente está indo à instituição bancária buscar empréstimos, só que ao mesmo tempo, Cláudio, você tem aí uma facilidade que é uma taxa muito reduzida, que essa taxa era cedida aos servidores públicos e agora está sendo estendida ao pessoal do CLT, carteira assinada. Então é sim uma boa medida. Então, Bia, como você disse, os dois lados têm a sua razão. É preciso cautela, existe a possibilidade de um endividamento sim, aumentar, você está fomentando a economia, ao mesmo tempo que o Banco Central está dando outro sinal. Falou, olha, freia porque a gente precisa conter a inflação. Então, é boa a medida, mas tem que ter cuidado e cautela, não tanta quanto o Luiz Marinho diz ali, porque de fato o trabalhador está enforcado nessas contas. E construir uma situação econômica onde as pessoas não têm que pegar empréstimo, né? As pessoas têm a condição de sobreviver com o que ganham. O Robson Fernando de Paula, medida eleitoreira, o Germano Grinfelder. Imagina sacar o FGTS para pagar café, ovo, azeite de oliva. O Danival Maciel, o eleitor tem que prestar atenção, que o governo está dando o próprio direito trabalhista em garantia. E o Maxo Amaral também, essa sim uma medida de desespero do governo. Empréstimos em si já são uma armadilha econômica na vida de alguém. Empréstimo consignado é
pior ainda, seja para aposentado ou CLT. E o que o Danival comentou é justamente o fato de que o banco vai poder pegar o FGTS dado como garantia em caso de demissão para quem tiver aí acionado esse consignado. Olha, uma certeza, o banco não vai perder. Ele vai pegar direto da tua folha de pagamento, ou seja, o salário antes de cair na tua conta, ele já vem descontado essa parcela, e caso você seja demitido, vai aí o teu fundo de